Adeus, ano velho, feliz ano novo. Olha aí os fogos que eu vi pela minha janela. Que bonita a entrada do ano, né? Mas olha só, o que eu descobri através do Instagram. Você sabia que o maior Réveillon do mundo foi inventado por um pai de santo umbandista nos anos 50? Essa história vai te surpreender. Nos anos 50, as religiões africanas eram perseguidas pela polícia. Então, Tata Tancredo da Silva Pinto, líder umbandista e fundador da Umbanda Omolocô, teve uma ideia genial: convocar todos os terreiros para fazer oferendas públicas em Copacabana no dia 31 de dezembro. O objetivo? Mostrar para a elite carioca que a Umbanda era linda, não macumba. E deu certo demais. Nos anos 70, algo mudou. Turistas e cariocas acharam lindo aquele mar de gente de branco entregando flores. Começaram a copiar, mas sem saber o significado. O branco não era paz, era a cor de Oxalá e representava luto simbólico para renascer no ano novo. Pular 7 ondas? Um ritual que, segundo alguns estudiosos das religiões afro-brasileiras, tem conexão com as 7 linhas da Umbanda e a devoção à mãe Iemanjá. E virou simpatia popular. 1981, o Hotel Meridian soltou os primeiros fogos oficiais. 1990, a prefeitura criou shows gigantes na areia. O Réveillon virou produto de exportação. Movimenta hoje cerca de 3 bilhões de reais e atrai cerca de 2,5 milhões de pessoas só em Copacabana. A tradição umbandista criada por Tata Tancredo se transformou na maior festa de Ano Novo do planeta. O modelo de Copacabana explodiu para o Brasil inteiro. Salvador, Santos, Guarujá, toda a praia brasileira copiou o formato. Branco obrigatório, flores para o mar, pular ondas. Até hoje, 29% a 32% dos brasileiros admitem fazer algum ritual de sorte na virada. É a herança africana que dominou o nosso ano novo. Mas tem um paradoxo triste. Hoje, enquanto milhões pulam as 7 ondas na festa que Tata Tancredo levou para Copacabana, os terreiros que criaram essa tradição sofrem no dia a dia preconceitos e ações de intolerância religiosa. A Coimba também tem a missão de resgatar histórias e valorizar nossas origens. Então, da próxima vez que você vestir branco e pular aquelas ondinhas, lembra: você está repetindo um ato de resistência de 1950 promovido por um umbandista. Usar branco e ir pra praia carrega história e tem raiz na macumba. O objetivo? Mostrar para a elite carioca que a Umbanda era linda, não macumba. E aí, é macumba ou não é macumba? Você decide. Será verdade tudo isso? Eu não sei. Eu só sei que eu já falei pra você que a gente vive num paganismo. Não tem como estar aqui na Terra sem ter que viver com o paganismo. Mas vamos ao nosso assunto, que é a Bíblia, sem maquiagem. Hoje é dia de debulhar as bênçãos do Jacó, Israel e também do Moisés. E aguardar as bênçãos de Deus para este novo ano. Tão complicado como as leituras vai ser este vocabulário. Mas eu vou procurar enxugar o máximo possível. Mesmo porque a maioria das palavras são repetidas. Por isso é que eu vou colocando preferencialmente as últimas vezes que elas foram citadas. Mas atenção que hoje tem novidades. Vamos ver então? Depois chamou Jacó e Israel a seus filhos, que são os filhos dele. Eu anoto frequentemente esses pronomes, pois em português as pessoas têm dificuldade para saber como usá-los. E se não souber como usar, fica difícil de entender. Enfim, Jacó os chamou e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Tudo bem falado e bem premeditado por Jacó e Israel. Dizem que os pais têm ou tinham esse poder de serem divinamente inspirados. Nessa frase eu só vou entrar em detalhes nos derradeiros dias, porque estamos neles agora e foram avisados ao Daniel nos capítulos 8, 19 e 10, 14. As outras palavras já foram todas vistas nesses livros que estão anotados aí. Volte a ver e se adiante nas outras leituras sugeridas, especialmente as que estão em negrito.
Para Rúben ele diz: Tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e poder. Já tem 4 palavras novas e importantes aqui. Só que no Deuteronômio, a qualidade excelente faz parte das bênçãos de Moisés a José. Eu quero ainda ressaltar mais uma vez com relação ao mais, que é um erro muito recorrente no português. Como já dizia Didi Mocó, tem mas e mais. Eu não sei onde foi que ele encontrou um mas. Só sei que mais com i é adição e sem i é adversão. Por isso é que eu acrescento sempre ambas as duas nos vocabulários. Jacó diz que Rúben é inconstante como água. Ele é o pai, deve saber, né? Tiago diz logo no começo da carta dele para deixar de ser inconstante. Acho que ele se baseou nessa leitura para dar aquele conselho. Só que por isso, Jacó diz que Rúben não será o mais excelente, porquanto subiu ao leito dele e o contaminou, porque subiu à cama dele. História que está no capítulo 35, sem detalhes. Por isso é que Jazar ajuda. No livro de Jazar explica bem direitinho por que foi que Rúben subiu à cama de Jacó e a contaminou com Bila. Ele ficou com raiva de Jacó porque pensou que Jacó ia ficar com a mãe dele depois que Raquel morreu. Mas Jacó se mudou com Bila, a serva de Raquel. Vingança. Leia sempre dava uma qualidade aos filhos, cada vez que engravidava. Rúben foi a aflição dela. Simeão e Levi estão sempre juntos. Atacaram Siquém no capítulo 34 e até casaram com 2 irmãs. Agora recebem as bênçãos em conjunto, pois são irmãos, como se os outros não fossem. Enfim, por causa do capítulo 34, Jacó diz que suas espadas são instrumentos de violência. Tem mesmo que ser. Só que no capítulo 3, 24, Deus deixou uma espada inflamada para tomar conta do jardim e para guardar o caminho da árvore da vida, após ter expulsado Adão e Eva. Se você ler diligentemente Apocalipse 1,16, da boca de Jesus saía uma aguda espada de 2 fios. Conseguiu fazer a correlação? Você viu Jesus levantar a mão a alguém? Ou ele usou o poder da palavra? Leia Isaías 11,4. Ele está falando do reino do Messias e diz que ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Jacó prossegue: no seu secreto conselho não entre minha alma. Com sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Olha aí, de onde surgiu o arrebatamento que Paulo usou na primeira carta aos Tessalonicenses? Estão falando muito nisso agora na internet. Mas foi mesmo feio o que os dois fizeram, e sem a ajuda de ninguém mais, já pensou? Tudo no capítulo 34. Preste atenção que tem palavras novas aqui, inclusive congregação, que se tornou denominação religiosa. E com certeza foi a inspiração das sociedades secretas também. Só que quando Jacó diz: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Não era para ser uma bênção? Ainda mais que Jacó diz que os dividirá em Jacó e os espalhará em Israel. Então ele mesmo está dividido, pois se ele é Jacó e Israel ao mesmo tempo, vá lá entender. Eu só sei que não se fala mais de Simeão e Levi trabalhando juntos. Simeão vai praticamente subir da história. Ele volta em Juízes 1,17 para ajudar Judá. Para ajudar Judá, ficou complicada, né? Judá vai ter uma guerrinha ali e o Simeão vem dar uma forcinha para ele, para conquistar mais terras. E Levi, pasme, será a tribo escolhida por Deus para o sacerdócio. Apesar da maldição de Jacó, por causa da sua violência.
Note que no Êxodo e em Josué, o Senhor endurece o coração, tanto de Faraó quanto de um certo povo, para poder mostrar seu poder. Mas quem são Simeão e Levi para Leia? Simeão igual a aborrecer, Levi igual a ajuntar. Faz sentido? Chegou a vez de Judá, e Jacó confirma o que Leia disse dele. Judá é o louvor de Leia. Jacó diz que os irmãos de Judá o louvarão. A mão de Judá será sobre o pescoço dos inimigos dos irmãos dele. E os filhos do pai dele, que são aqueles mesmos irmãos, se inclinarão a ele. É praticamente o mesmo que Noé disse sobre Canaã, mas aqui ninguém disse que os irmãos de Judá ficaram pretos e escravos para se inclinarem a ele. Jacó continua a bênção. Isto sim é bênção, dizendo: Judá é um leãozinho. Portanto, daí vem o termo leão de Judá, popularizado por Bob Marley, a um contemporâneo dele. Parece que Jacó tinha um carinho especial por Judá, né? Ainda que tenha partido dele a ideia de vender José. Jacó diz: Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Eu é que não. Agora no versículo 10 é que Jacó acerta em cheio: o cetro não se arredará de Judá. Como é que ele podia saber disso, hein? Sendo que Judá já não era mais nenhum menino. Seu próprio José já chegou aos 40 e Judá é bem mais velho que ele. De Judá vem Davi, de Davi vem Salomão, de Salomão vem Roboão, e assim sucessivamente. Ou seja, o cetro não se arredou de Judá. Inclusive, Deus disse que sempre deixaria uma lâmpada para Davi, em 1 Reis 11:36, quando decidiu rasgar o reino por causa da idolatria de Salomão. Jacó prossegue a bênção de Judá, dizendo que nem o legislador arredará dentre os pés de Judá. Que difícil de entender, não? Mas o que Jacó diz a seguir é que deixa mesmo a pulga atrás da orelha até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Em Siló, isso foi determinado no Deuteronômio 12, quando o único lugar de culto é escolhido pelo Senhor, e foi escolhido Siló, no capítulo 18 de Josué. Aí é que foi levantado o tabernáculo que Deus fazia morada. No versículo 1 diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Claro que teve que ser destruída mais tarde, porque o povo não cansa de dar uma canseira em Deus e acender a sua ira. Deus já ordenou um único lugar de culto para o povo não ficar oferecendo sacrifícios para outros deuses por aí. Porém, não adiantou nada. Mas tem mais bênção para ajudar, olha aí. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. Será que está falando do mesmo bicho? Parece aquela ofensa que as pessoas chamam outras pessoas às vezes, né? Filho de jumenta. Já vimos o verbo amarrar no capítulo 42, quando José amarrou Simeão. Mas leia atentamente o capítulo 20 de Apocalipse. É sobre o juízo final. Judá os amarrará à cepa mais excelente, lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Que bênção, não? E não bebia pouco vinho, se os olhos chegavam a ficar vermelhos. Agora, com relação a lavar a veste no vinho e a capa em sangue de uvas, precisa de tradução. É para ele ter os dentes brancos de leite. O que significará isso? Será que daí é que vem o dente de leite? Eu só sei que já tinha gente falsificando leite naquele tempo. Olha só o que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, versículo 2.
Com toda essa longa bênção para ajudar, ainda faltou uma, que vai estar no capítulo 56:9 de Jazar. Davi vai se referir a essa leitura em 2 Samuel 1, versículo 18. Foi daí e de Josué, no capítulo 10, que veio o meu interesse pelo livro de Jazar. Você já baixou? Parece que Zebulon vai dar origem ao marinheiro, hein? Olha a bênção dele. Habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. Várias palavras novas surgem aqui. Algumas eu não encontrei nas próximas leituras, mas quando Jacó diz que o termo de Zebulon será em Sidom, é preciso dar uma paradinha, pois Sidom é o primogênito de Canaã, no capítulo 10, 15, e provavelmente de Sidom é que vieram Sidônios, que vão dar muito trabalho ao povo mais tarde, e tem Sidônios famosos, como a Jezabel e família. Quanto ao termo de Zebulon, ser em Sidom, não procede na divisão das terras. No capítulo 19 de Josué, dos versículos 10 a 16. Mas no capítulo 11:8 diz que Sidom é uma grande cidade. É por esses termos que Jesus está em Mateus 4,15. Zebulon é a dádiva de Leia. Será que é porque é o caçulinha? Issacar, pela bênção de Jacó, dá para ter uma ideia da natureza dele, pois Jacó diz que ele é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou os ombros para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Ai, que preguiça! Issacar é o resultado do aluguel de Jacó por Leia, pelas mandrágoras que Raquel queria. Será que isso teve influência no comportamento dele? Os outros todos eram homens belicosos, homens de guerra, mas Issacar abaixou os ombros para acarretar e servia debaixo de tributo. Tira sua conclusão. Mas na bênção de Issacar, eu quero destacar o descanso que era bom, pois em Mateus 11, dos versículos 25 ao 30, talvez baseado até nessa bênção de Issacar, Jesus está aconselhando a tomar o jugo dele, pois é suave e o seu fardo é leve. Com ele encontraremos descanso para nossa alma. Não é bom? Não pesa nada, não. Então, por que ficar sem ele? Carregar o fardo de Jesus é um ato de coragem. No capítulo 30, versículo 15 de Isaías, diz assim: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quisestes. Leia considerou Issacar o seu galardão, um prêmio, por ter emprestado a serva Zilpa para procriar com Jacó, após ela mesma ter cessado de ter filhos depois de Judá. Agora é a vez de Dan, o filho da serva Bila com Jacó, para tirar o opróbrio de Raquel. Mas olha só como Jacó conhecia direitinho seu filho Dan. Julgará o seu povo, que aliás é o atributo que Raquel deu a ele, quando considerou que Deus julgou a causa dela. Jacó diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Se nós estamos o tempo todo falando de arco, flecha, lança, escudo, estará errado chamá-los de tribos? Tem quem não goste. Enfim, Jacó diz que ele julgará o povo como uma das tribos, ou seja, independentemente de ser filho da serva, terá os mesmos direitos que os outros filhos. Agora, a premonição de Jacó é que há de arrepiar. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Traiçoeiro, não? Vê lá se não confere cada palavra de Jacó no capítulo 18 do livro dos Juízes. Da bênção de Dan, tiramos muitas lições, pois já fomos apresentados à serpente no capítulo 3, quando visitou Eva no jardim.
Lá mesmo Deus a amaldiçoou e disse que a serpente feriria o calcanhar de Eva. Não disse morder, porém a serpente morde. Até no capítulo 21 de Números, dos versículos 4 a 9, Deus mandou as serpentes ardentes para morder e matar os murmuradores. E depois disse para Moisés fazer uma serpente ardente e pôr sobre uma haste, para que o mordido que olhasse para ela ficasse vivo. Tanto deu resultado que passaram a idolatrar essa serpente, hábito pouco comum entre o povo. Mas quando o rei Ezequias assumiu o trono, acabou com essa graça. Está lá, no 2 Reis 18:4. Até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incenso a ela e até lhe deram um nome, Neustã. Vai vendo como começam as idolatrias. Até o dia de hoje, a serpente na haste é o ícone que representa a medicina. Captou? O capítulo 6 de Jeremias vai dar mais situações de caminho, vereda, cair do cavalo. Atenção ao Apocalipse 6 com seus cavalos e seus cavaleiros. Mas Israel esperou no Senhor a salvação de Dan. E eu acho que ela veio, pois um dos juízes mais famosos da Bíblia vem da tribo de Dan. É Sansão, o fortão. Julgou por 20 anos. Gade, Aser e Naphtali não mereceram mais que uma frase na bênção de Jacó. Porém, cada um tem seu valor. No capítulo 5 de primeiro livro de Crônicas, vamos saber que os gaditas foram homens muito belicosos. De Aser fala-se menos, porém, Naphtali, juntamente com Zebulon, darão o nome à região que Jesus está no capítulo 4:15 de Mateus. Só por isso ele já se supervaloriza, é ou não é? Da tribo de Naphtali vem o rei Irão de Tiro, que vai construir o templo para Salomão, no capítulo 7 de 1 Reis. Já que eu estou falando nisso, deixa eu falar outra vez como a idolatria vai entrando no nosso dia, pois Irão levantou 2 colunas no pórtico do templo, chamou a coluna direita Jaquim e a esquerda Boaz. Pois bem, essas colunas, Jaquim e Boaz, fazem parte das sociedades secretas, nomeadamente maçonaria, hoje em dia. Então, eles conhecem a Bíblia ou não conhecem? E usam para seu proveito próprio. Gade e Aser são filhos de Jacó com Zilpa, serva de Leia. E Naphtali é filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Mas nem por isso foram deixados para trás. Cada um formou a sua tribo. E conforme eu falei agora mesmo, Naphtali e Zebulon deram nome à mesma terra. E eles todos têm a sua alcunha, dada pelas suas mães adotivas. Leia disse que vinha uma turba no nascimento de Gade. De Aser, ela disse que seria bem-aventurada. E quando Naphtali nasceu, Raquel disse que lutou com Leia e venceu. Portanto, daí, entende-se que sem lutas não há vitórias, é ou não é? Mas Jacó diz ainda: quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Será que ele se refere ao capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas? De Aser, ele diz que o seu pão será abundante e que ele dará delícias reais, isto é, dignas de um rei. Portanto, ainda que não se fale muito nele, vai ter uma boa vida. De Naphtali, Jacó diz que ele é uma serva solta. Quando a gente lê Jazar, descobre que ele era bom de corrida, muito rápido, ligeiro dos pés, igual a Azael. Em 2 Samuel 2,18, diz que Azael era ligeiro dos pés, com uma das cabras monteses que há no campo. Mas Naphtali é comparado com uma serva solta. Jacó diz ainda que ele dá palavras formosas. Que palavras formosas poderiam ser essas? Será que Naphtali foi poeta? Mas a bênção de José é grande. Só se compara à bênção de Judá em extensão.
Porém, José será dividido em duas tribos, Manassés e Efraim, seus dois filhos. Portanto, sempre que você ler ou ouvir Manassés ou Efraim, lembre de José, porque o nome dele, José, desaparece. Eu disse no vídeo da leitura que a bênção de José traz muitas questões. Então, vamos a ela. Jacó diz que José é um ramo frutífero junto à fonte, enquanto que Dan seria uma serpente junto ao caminho. Que diferença, hein? Jacó diz ainda que seus ramos correm sobre um muro. Linda comparação, né? Eu destaquei alguns livros com os assuntos ramo, fruto, fonte, correr, muro. Tudo para atiçar seu interesse em querer saber como foram tratados esses temas nessas outras leituras. No versículo 23, Jacó diz que os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e o aborreceram. E se a gente procurar essa informação na Bíblia, não acha. Só no livro de Jazá. Já vimos, no entanto, no capítulo 21, que Ismael foi flecheiro. Agora, no versículo 24, é que começa a deixar perguntas em aberto. Pois Jacó diz: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos. Não era para ser o contrário? As mãos de seus braços? Mas, enfim, tem mais dúvidas. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Será essa mais uma descrição para Deus? Assim, eu nunca ouvi. Prossegue com: de onde é o pastor? Mas quando ele fala da pedra de Israel, esclarece muita coisa, pois Jesus é comparado àquela pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, no Salmo 118, 22. Uma pedra é uma rocha? Porque Isaías 44, 8? Deus diz de si mesmo: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Assim fica bem mais leve e inteligível, é ou não é? As bênçãos de José continuam. No versículo 25, pelo Deus de teu pai, que é ele mesmo, o qual te ajudará. E por esta única frase, temos certeza que é da posteridade de José que ele está falando. Pois Deus esteve com José o tempo todo, e na realidade José é que está ajudando o resto da família. Mas Jacó prossegue ainda com o Deus Todo-Poderoso, o qual te ajudará com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo. Que bênçãos são essas? Bênçãos do céu e do inferno? Tem quem diga que Jesus desceu ao inferno quando esteve morto naqueles 3 dias. Jacó ainda abençoa José com bênçãos dos peitos e da madre. Algumas pessoas podem entender a madre como uma freira, mas de qualquer maneira está difícil de interpretar. Em Lucas 11, 27, uma mulher ficou encantada com a disputa entre Jesus e os fariseus e disse: bem-aventurado o ventre, ou a madre, que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse a ela que os bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está sendo assim com você? Mas ainda tem mais bênçãos para José. Jacó continua: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Que difícil, não? E essas bênçãos estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Uma coisa que não falta na Bíblia é separação. E eu procuro sempre relembrar as mais relevantes, como o capítulo 19 de Números, por exemplo, que vai tratar da água, da separação. Ou em Mateus 25, 32, ali Jesus está confirmando que apartará os bodes das ovelhas na sua volta. Jacó criou com essa bênção um verdadeiro escudo à volta de José, não acha?
E como foi que Raquel se sentiu quando, afinal, conseguiu engravidar de José? Ela disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Como é que podemos resumir isso? De Benjamim, Jacó diz que é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e só à tarde repartirá o despojo, ou seja, não deixa nada perder para Dan. E mais uma vez Jacó acerta em cheio. Olha só o que eles vão fazer, dos capítulos 19 ao 21 do livro dos Juízes. Nessa tribo também tem personagens importantes, Rei Saul e Paulo. Quando Benjamim nasceu, Raquel morreu. Portanto, não teve a chance de lhe dar uma qualidade. Mas a parteira disse a ela: não temas. Então, vamos chamar Benjamim, o que não teme? A história dele vai provar que faz sentido essa denominação. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, cada um segundo a sua bênção. Mas eu já disse no vídeo das leituras que juntei Deuteronômio 33 que tem diferença entre as bênçãos de um para a bênção do outro. Inclusive, no livro do José, só Judá recebe a bênção de Jacó. A ordem final de Jacó é que ele quer ser congregado ao povo dele e pede para ser sepultado com seus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Hoje tem gente que prefere ser cremado e ter as cinzas espalhadas por aí. Mas tem também aqueles que têm um jazigo de família, não é mesmo? Jacó diz que ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali ele sepultou Leia. E tudo isso que ele vai explicando é para o leitor, pois eles são uma família. Não saberiam isso? Só que na Bíblia não tem mais detalhes sobre todas essas mortes, só em José. Mais explicação de Jacó vem no versículo 32, e já repetindo os versículos 29 e 30. É que o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et, portanto, heteus. Toda essa passagem está no capítulo 23, sendo que Sara foi a primeira que morreu. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Mas não tão depressa assim. Continua no próximo capítulo. Que interessante que ele teve a oportunidade de dar todas as instruções a eles antes de morrer. E foi rápida a sua morte, não? Acabou de dar os mandamentos e encolheu seus pés e expirou. Seria bom se a gente pudesse organizar as coisas assim, né? Isaque viveu ainda muito tempo depois que abençoou Jacó e Esaú. Mas Moisés deu suas bênçãos às tribos pouco antes da sua morte também. Bom, assim completamos o capítulo 49 com as bênçãos de Jacó e de Moisés, as 12 tribos, ainda que os personagens estejam a pelo menos 2 gerações de distância. No próximo vídeo, a Bíblia Sem Maquiagem vem ler com você a primeira parte do capítulo 50. São 3 historinhas, todas importantes. Não deixe de acompanhar. Até breve. Já estamos tratando da saúde do nosso espírito. Agora é hora de tratar também da saúde do nosso corpo. Você já ouviu falar que mente sã em corpo sano, segredo de vida longa? Você quer uma boa vida? Então cuida do espírito e cuida da saúde física. Eu agora faço parte dessa empresa aqui que trabalha com produtos naturais à base de ozônio. Você já ouviu falar? Você sabe que nós estamos todos inflamados porque a nossa comida nunca mais vai ser como era antes? Você sabe que você pode cuidar através do ozônio dos seus ossos, da sua circulação? Isso tudo é interno e por fora também. Seus cabelos, sua pele, seu cheirinho, seus pés, tudo tratado à base de ozônio. Quando você quer saber mais informações e saber como funciona essa empresa, conhecer melhor a Ozontec e os produtos que ela proporciona, é só dar um toque no 11
998 19 12 23 e eu passo mais informações, inclusive com depoimentos de pessoas que usaram e viram o resultado. 011 998 19 12 23. Vamos tratar também da nossa saúde física.